Um cenário de guerra que ocorreu no mesmo dia em que o presidente e o vice-presidente eleitos Lula e Alckmin foram diplomados no Tribunal Superior Eleitoral. Atos antidemocráticos, golpistas, promovidos por bolsonaristas. Além de incendiarem veículos, impedirem o direito de ir e vir da população e ameaçarem derrubar um ônibus com dezenas de passageiros, os manifestantes tentaram invadir o prédio da Polícia Federal. Este é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, nós convidamos os deputados Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, e o deputado reeleito Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Sejam os dois muito bem-vindos, boa tarde. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados, por isso cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta, para que eu não seja indelicada. Nunca quero ser, interrompo os senhores. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou à primeira pergunta, começando com o deputado Carlos Zaratini. Houve omissão no combate a atos contra a Polícia Federal? Por quê? Olha, eu acredito que está havendo muita omissão. Está havendo muita omissão dos órgãos de segurança aqui de Brasília, de outros lugares, porque onde se chegou no ápice, né? Foram atos terroristas. Mas antes desses atos terroristas, em vários locais do país, a gente já vem observando ameaças, né? Violência, todo tipo de violência, de agressões contra pessoas que são consideradas opositores ao governo de Bolsonaro, né? Inclusive ameaças, boicote a lojas, boicote a profissionais. Isso está acontecendo de monte aí no interior do país. Então, ontem nós assistimos um momento terrível aqui em Brasília, onde essas pessoas foram ao extremo de praticar atos terroristas, né, em pleno centro de Brasília, buscando dessa forma criar um clima de instabilidade política, criar um clima de terror. A população de Brasília está apavorada com o que aconteceu ontem, preocupada de que isso possa voltar a acontecer. Então, é necessário que os órgãos policiais, tanto a Polícia Civil aqui de Brasília, a Polícia Federal, investiguem e prendam essas pessoas que provocaram danos aos bens públicos, aos bens particulares e danos à psicologia da própria população aqui da cidade de Brasília, que está sofrendo muito com isso. Então, nós temos uma lei antiterrorista que tem que ser aplicada com todo rigor contra essas pessoas que buscam desestabilizar a democracia em nosso país, e isso é inaceitável. Nós não podemos concordar de forma alguma que isso continue acontecendo. E para evitar que aconteça, essas pessoas precisam, de fato, ser punidas e a gente precisa garantir a ordem democrática no Brasil. Sim, vou repetir a pergunta, então, ao deputado Cabo Gilberto Silva. Houve omissão no combate a atos contra a Polícia Federal? Por quê? Não houve nenhuma omissão. O meu hotel fica do lado da Polícia Federal. Estou participando do evento aqui em Brasília a respeito dos municípios de todo o país. E a Polícia Militar agiu rapidamente. Foram pessoas infiltradas, como já acompanhamos lá nos protestos de 2013, os tais Black Blocs, que agiram rapidamente para colocar a opinião pública contra os bolsonaristas, contra a direita conservadora, que já participaram de diversos eventos nesses últimos 4 anos, inclusive desde 2013, que participam de eventos totalmente democráticos, respeitando o direito de ir e vir das pessoas, e nunca se houve qualquer tipo de vandalismo, que eu combato totalmente e sou contra atos terroristas, vandalismo, tem que ser punidos, presos, para servir de exemplo a toda a sociedade brasileira. Agora precisamos entender o processo eleitoral, como se deu, por que toda essa confusão. Primeiro tivemos o Tribunal Superior Eleitoral totalmente parcial, onde o atual presidente foi prejudicado diretamente pelos ministros da Suprema Corte brasileira. São fatos irrefutáveis. Basta observar o que está acontecendo, as decisões. Tiraram o ex-presidiário Lula para disputar as eleições através de uma manobra da Suprema Corte, automaticamente rasgando o ordenamento jurídico, automaticamente fazendo prisão de pessoas inocentes. O Estado Democrático de Direito está sendo totalmente falido
por quem deveria defendê-lo, então automaticamente as pessoas ficam revoltadas. Mas, da nossa parte, não houve violência nenhuma. Houve violência, sim, da parte de lá. Porque chegaram ao ponto de prender o índio. Cadê a defesa das minorias? Cadê a defesa que o Partido dos Trabalhadores, que eu respeito, o parlamentar que está debatendo comigo, mas cadê a defesa das minorias nesse momento agora que prenderam um índio de forma totalmente inconstitucional? O senhor que está em casa nos assistindo, imagine se fosse um índio que defendesse a esquerda, como estaria agora a repercussão? Deputado Cabo Gilberto Silva, eu continuo com o senhor então, o senhor já até começou a responder isso, como é que o senhor enxerga esses atos então que aconteceram ontem? Eu enxergo com bastante gravidade. Foram atos infiltrados, black box, terroristas, que queimaram carros, inclusive com bandeiras do Brasil, adesivados com a bandeira do Brasil, carro dos patriotas, conservadores que estão aqui em Brasília, um movimento totalmente armado para incriminar a direita conservadora que está aqui em Brasília acampada há 40 dias, por conta de um processo eleitoral que não foi justo, não foi parcial. Basta observar o que o senhor ministro Alexandre de Moraes fez e vem fazendo, rasgando a Constituição em vários artigos, como eu já relatei por diversas vezes nas redes sociais. O Estado Democrático de Direito não existe mais no Brasil, o ordenamento jurídico foi destruído, infelizmente o país está numa situação caótica e só tende a piorar. Agora, do nosso lado, a população pode ficar tranquila que não defendemos vandalismo, não defendemos terrorismo, não defendemos a quebra, a manifestação prejudicando a iniciativa privada, prejudicando o interesse público. Nós não defendemos isso. Basta observar todas as manifestações até a data de hoje, sem nenhum problema pela ordem democrática sendo atacada. Diferentemente do outro lado, que invade propriedade privada, que invade terrenos, que invade fazenda, que causa terror. Os black blocs são prova viva disso. Então, tudo isso que está acontecendo, minha cara jornalista, toda a população brasileira, senhor deputado, é por conta do processo eleitoral que não foi justo, não foi transparente e deixou a população bastante revoltada. O Brasil está dividido. Se tivéssemos um sistema eleitoral transparente, um processo eleitoral justo, imparcial, tenho certeza absoluta que quem perdeu ia para casa e quem ganhou iria comemorar a sua vitória. Diferentemente do que ocorre hoje com total parcialidade da Suprema Corte Brasileira. Deputado Carlos Zaratini, como é que o senhor enxerga esses atos que aconteceram ontem? Olha, eu não conheço até agora o Cabo Gilberto, mas é um prazer estar conversando com o senhor aqui, mas dizer que o senhor justificou esses atos terroristas, porque o senhor parte do princípio de que existem motivos para que aconteça isso, inclusive a prisão desse indígena, que foi levado exatamente por ter feito vários vídeos e várias ameaças à ordem democrática. Quem reagiu? Quem foi quebrar a Polícia Federal? Quem foi invadir a Polícia Federal? Quem queria libertar o indígena, certo? Quem queria defender o indígena. Foram lá, atacaram, queimaram carros, provocaram esses atos. Portanto, é evidente a ligação entre os atos terroristas e aqueles que estão lá na porta do quartel. Certo? É exatamente isso. Aliás, isso acontece em outros cantos do Brasil. Está acontecendo em Mato Grosso, onde já se destruíram caminhões, onde já se jogou carga de caminhões na estrada. Está acontecendo no interior de São Paulo, onde já se ameaçaram comerciantes que não apoiaram Bolsonaro. Está acontecendo em todos os cantos do país. É uma balela dizer que esses atos são pacíficos. Esses atos têm sido violentos. E agora, aqui em Brasília, eles chegaram ao ápice. Eu gostaria muito que essas pessoas fossem presas, evidentemente presas, para que elas fossem identificadas e a gente soubesse quem foram, quem são, qual é o histórico delas, o que elas fizeram nos últimos 40 dias, porque está na cara, é evidente que são essas pessoas sectárias, radicais, que não aceitam o processo democrático. Então, vamos aceitar a democracia. Quem perdeu a eleição, se prepara, disputa a próxima eleição daqui a 4 anos. Sim, eu vou continuar o terceiro bloco de perguntas com o senhor, deputado. Qual é a sua avaliação sobre o impacto desses atos no atual governo de Jair Bolsonaro? Olha, é triste ver um governo terminar dessa forma, né? Um governo que está no absoluto caos
financeiro, não tem recurso para pagar a conta de luz das universidades, um governo que não tem condições de governar mais, está abandonado, vários ministros viajando, né, tirando férias, abandonando suas tarefas, e o próprio presidente da República abandonou sua atividade, está lá internado dentro do Palácio da Alvorada, não governa mais, e o país vai indo sem rumo. E o resultado disso é o ministro da Justiça não se pronunciar de forma contundente, a Polícia Federal não se pronunciar de forma contundente num episódio como esse. Era para eles já terem dado alguma palavra, inclusive o próprio presidente da República não falou absolutamente nada até agora. Então, o que representa isso? Que o Brasil está no desgoverno, sem governo, e nós estamos vivendo o pior momento da nossa história. A gente espera que esse ato de ontem tenha sido o último ato violento e a gente possa caminhar até o dia 1º de janeiro, na posse do presidente Lula e no governo do presidente Lula, de forma pacífica, com tranquilidade. Aqueles que perderam a eleição, que se atentem, então, às suas tarefas agora, que é organizar a oposição, que é justo, que é legítimo, inclusive com manifestações pacíficas de rua, que nós não temos nada contra isso, ao contrário, nós vamos defender sempre a liberdade de manifestação, mas não atos como esse, que foram feitos ontem aqui em Brasília e que, em outras circunstâncias, aconteceram em outros cantos do país. Nós não vamos admitir violência, em hipótese alguma. No nosso governo vai haver liberdade de manifestação, mas não vai haver violência. Vou repetir a pergunta, então, para o deputado Cabo Gilberto. Qual a sua avaliação sobre os impactos desses atos no atual governo do presidente Jair Bolsonaro? Avaliação, obviamente, para o presidente não vai ter nenhuma, até porque não foram apoiadores do presidente que cometeram esses atos de terroristas, atos de vândalos, atos de criminosos que precisam ser identificados e punidos ao rigor da lei. Nós não passamos a cabeça na mão de criminoso. Tem que ser identificados, tem que ser presos e punidos para que sirva de exemplo à sociedade brasileira. Agora é importante que a população entenda, caro deputado, senhora jornalista, toda a sociedade brasileira, por que chegamos a esse ponto. Não estou justificando, meu caro amigo deputado, as manifestações de terroristas. Estou justificando a revolta popular do povo com tudo que ocorreu durante o processo eleitoral. Basta observar as decisões dos ministros da Suprema Corte. Basta observar a atitude do ministro Alexandre de Moraes, que eu queria até que o deputado comentasse se acha correto as suas ações, rasgando a Constituição em vários artigos, prendendo o deputado, no artigo 53 é claro, prendendo indígenas, mandando a Polícia Federal, que não se reporta ao ministro da Justiça, nem muito menos ao diretor da Polícia Federal. Tem uma Polícia Federal particular, ir na casa do cantor como Sérgio Reis, ir na casa de empresários, bloquear a conta salário de parlamentares, enfim, infringir totalmente o sistema de freios e contrapesos do nosso país. É um absurdo que estamos observando o ministro fazendo. Agora, obviamente, a bancada do PT e a esquerda toda brasileira está aplaudindo o ministro Alexandre de Moraes, que lá atrás criticavam tanto porque ele está dando decisões contrárias ao presidente da República e à ala conservadora. Por conta disso. Mas lá na frente, os senhores não se enganem. O remédio pode ser muito amargo e o feitiço virá contra o feiticeiro. O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo na democracia brasileira é bastante grave, é ato atentatório e precisamos restabelecer a democracia. Continuo com o senhor, deputado Cabo Gilberto. O senador e coordenador do Grupo de Transição de Desenvolvimento Regional, Randolfo Rodrigues, comentou em entrevista à CNN sobre os atos de vandalismo por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Para Randolph, houve excesso de tolerância por parte dos policiais. Ele também questionou se os agentes teriam agido da mesma forma caso as manifestações fossem realizadas por estudantes ou professores, por exemplo. Randolph disse o seguinte, abre aspas, me causa espanto não ter tido nenhum detido e a tolerância dos policiais, que estavam quase assistindo aos atos terroristas, fecha aspas. Deputado Cabo Gilberto, o que o senhor acha dessa declaração? É uma declaração totalmente infeliz, mas nós já sabemos como se comporta o senador Randolph, que fez um teatro enorme na CPI fake,
lá do coronavírus para prejudicar a imagem do presidente da República. E ele fala sem saber de nada, ele não estava no local, eu estava do lado lá no hotel, próximo ao prédio da Polícia Federal. A polícia não demorou 5 minutos para chegar ao local, dispersar os manifestantes que estavam lá de forma pacífica. Agora, quem foi vandalismo, quem foi terrorista, quem tocou fogo em carro, em ônibus, quem depredou patrimônio público e privado, precisa ser identificado e punido. Nós não defendemos esse tipo de manifestação. O senador, mais uma vez, deu uma declaração totalmente infundada. Nós respeitamos porque é democracia, mas eu discordo totalmente. O senador já é conhecido da opinião pública brasileira. Tudo que vem contra o presidente Bolsonaro está lá, falando, agindo, cometendo fake news. Ele e o deputado federal lá de Minas Gerais, que atacava o presidente Lula e agora defendeu o presidente Lula. Veja só que situação. E o senador Randolfo Rodrigues já é conhecido da opinião pública brasileira em espalhar fake news para desgastar a imagem do presidente. Mas nós já estamos vacinados com relação a isso e iremos combater as mentiras com a verdade. O senador não estava no local e ele sequer viu o que aconteceu. A polícia agiu firme, agiu forte contra os atos. Obviamente, foram várias pessoas que tocaram fogo em veículos, vestidos de preto. Está aí nas imagens, carros de bolsonaristas sendo incendiados e a polícia combateu rapidamente. Eu estava lá no prédio do lado e observamos tudo o que ocorreu. Agora, cabe à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Distrito Federal, bem como a Polícia Federal, através das câmaras, identificar os terroristas para que sejam presos e, obviamente, punidos. Vou repetir a pergunta ao deputado Carlos Zaratini. O senador e coordenador do Grupo de Transição de Desenvolvimento Regional, Randolfo Rodrigues, comentou em entrevista à CNN sobre os atos de vandalismo por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Para Randolfo, houve excesso de tolerância por parte dos policiais. Ele também questionou se os agentes teriam agido da mesma forma caso as manifestações fossem realizadas por estudantes ou professores, por exemplo. Randolfo Rodrigues disse o seguinte, abre aspas, me causa espanto não ter tido nenhum detido e a tolerância dos policiais que estavam quase assistindo aos atos terroristas, fecha aspas. Deputado Zaratini, o que o senhor acha? Olha, em primeiro lugar, eu lamento muito a gente ter de volta, como tivemos aqui em 2013, aqueles movimentos, a atuação de pessoas da forma violenta. Isso é muito condenável, né? Nós não podemos admitir isso. Essas pessoas têm que ser detidas. Agora, no ato, pelos vários vídeos que eu assisti, haviam pessoas haviam pessoas de preto, tal, encapuçadas, mas havia muita gente sem capuz, de camiseta verde e amarela, com porrete na mão, quebrando vidro de carro, né? Essas pessoas também participaram desses atos. Talvez não se consiga identificar quem estava mascarado, mas vai poder ser identificado quem estava ali de camiseta verde e amarela, quebrando vidro de carro, botando fogo em carro, empurrando ônibus. Essas pessoas vão ser identificadas também e é fundamental que elas sejam punidas. Eu já participei de muitas manifestações na minha vida. Não foram poucas, não, muitas. E eu vi, principalmente no período após 2013, em que se infiltravam pessoas para provocar esse tipo de ação e acabar com a manifestação. Então, nunca foram presas. Os black blocs que atuaram em São Paulo, Rio, aqui em Brasília, sempre puderam atuar sem nenhuma prisão. Nós esperamos que a Polícia Civil e a Polícia Federal aqui de Brasília identifiquem essas pessoas. E queremos saber quem são, qual é o seu histórico, o que elas fazem, o que elas participam, de onde elas vieram, para onde elas querem ir. Então, isso tem que ficar claro para não restar dúvida nenhuma sobre o tipo de ação que os bolsonaristas vêm fazendo. Não os eleitores de Bolsonaro. Não estou falando dos eleitores, mas aqueles que buscam desestabilizar o processo democrático, que são muito poucos. Eu vou dar 2 minutos a cada um dos senhores para as considerações finais, uma fala padrão minha. Peço que sejam propositivos, especialmente se referindo a esse final de governo do presidente Jair Bolsonaro, para que haja ordem e paz também. Deputado Cabo Gilberto. Quero agradecer a senhora pela mediação do debate. Muito obrigado pelo espaço à CNN.
Agradecer primeiramente o povo da Paraíba por ter me colocado como deputado federal. Fico muito feliz em estar representando o nosso estado na capital federal e dizer a todos que o governo Bolsonaro está quarto ano do seu mandato e os números são positivos. Não acredito nas fake news dessa transição que está aí para tentar aprovar uma PEC do rombo, vai furar o teto, inclusive deixando brecha para a regra de tetos ser modificada através de lei complementar, que hoje só através de uma PEC, que o quórum obviamente é maior, 308 deputados. Então é importante que a população entenda o que aconteceu, onde a economia avançou, o emprego, a taxa de desemprego foi reduzida em nosso país drasticamente, apesar de serem contra a política de armas, onde as pessoas preenchem pré-requisitos para terem uma arma de fogo, a criminalidade diminuiu consideravelmente em nosso país. São números com quase 20 mil homicídios a menos durante cada ano do governo Bolsonaro. Os prefeitos nunca receberam tantos recursos como agora, inclusive na pandemia, que foi totalmente politizada pelo senhor Randolfo Rodrigues, Omar Aziz e Renan Calheiros, conhecidos da opinião pública brasileira, para desgastar a imagem do presidente, que mais comprou vacina, que mais agiu de forma dura contra o crime organizado, e o país avançou bastante em todos os números, praticamente. Então, essas são as palavras que eu digo a todos os brasileiros, e acreditem, procurem informações, não caiam em narrativas, porque tudo que ocorrer agora de ruim será colocado na conta do presidente da República para desgastar a sua imagem de um processo eleitoral que não foi justo, não foi transparente e, obviamente, beneficiou um lado, que foi do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Carlos Zaratini, agora 2 minutos para as suas considerações finais. Peço também que seja propositivo, mirando nesse final de governo Bolsonaro, para que haja paz e ordem. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer à CNN, agradecer a você como organizadora do debate, agradecer também ao Cabo Gilberto e dizer que nós esperamos que nesse final de ano a gente consiga aprovar essa PEC da transição, a PEC que vai permitir que as pessoas mais pobres consigam receber esse auxílio, o Bolsa Família, de forma a poder sobreviver. Nós estamos lutando por isso, lutando também para que o governo tenha condições de trabalhar no próximo ano, com recursos para a saúde e para a educação, principalmente. Então, esse é o nosso trabalho. Nós queremos chegar ao fim desse governo com essas condições da transição. Infelizmente, o presidente da República não participou da transição. Largou o governo, abandonou tudo, está lá na sua casa, não faz mais nada. Aliás, não fez nada durante todo o período. Mas o que nós queremos é exatamente isso, preparar o Brasil para um novo momento de democracia, de paz, de redução da violência política, de redução da violência criminal em nosso país. É isso que nós estamos trabalhando na montagem de um novo governo que busca corresponder aos interesses e às necessidades da maioria do povo brasileiro. E a maioria do povo brasileiro não quer assistir isso que nós vimos ontem. A maioria do povo brasileiro quer a democracia, quer o debate político tranquilo, com ideias divergentes, mas um debate feito com honestidade, sem violência. E é por isso que nós vamos trabalhar durante todo o nosso governo. E nesse final de ano em particular, a gente espera que o presidente da República compareça ao trabalho, passe a faixa para o presidente Lula, reconheça o resultado das urnas. É assim que age quem perdeu, reconhecendo a vitória do ganhador e não fazendo esse tipo de estripulia. Sim. Muito obrigado a você. Eu que agradeço a participação aqui dos deputados Cabo Gilberto Silva do PL, o deputado reeleito Carlos Zaratini do PT, por estarem aqui com a gente debatendo esse tema importante.